Capítulo 8. Guarda-roupas sensoriais. Os gurus da indústria da moda sabem há muito tempo que a roupa perfeita faz muita diferença na vida das pessoas. O problema é que as pessoas não chegam a um acordo sobre qual é a roupa perfeita. Essas diferenças individuais podem ser entendidas examinando os padrões sensoriais. Algumas pessoas amam roupas soltas, enquanto outras adoram roupas firmes e justas, que te abraçam e ficam no lugar. Alguns querem malhas mistas para mantê-los aquecidos e outros acham que malhas arranham. Isso significa que os designers e varejistas não devem somente oferecer uma ampla gama de tamanhos, estilos e cores, mas também diferentes caimentos, tecidos e texturas para satisfazer a necessidade de todos. Os padrões sensoriais fornecem uma base para entendermos as diferentes preferências e escolhas dos guarda-roupas. História de abertura. As roupas fazem toda a diferença. Helena é muito específica sobre suas roupas. Eu não gosto de usar roupas e joias pesadas. Eu me sinto muito sufocada. Eu não uso moletons porque eles são pesados e eu prefiro malha polar. Quando me sinto sufocada, não consigo me concentrar nas outras coisas que preciso fazer. Helena é uma pessoa sensível com seu guarda-roupa, especialmente em relação ao toque, e isso afeta o modo como ela se veste confortavelmente. Não é necessário muito impulso para que os sensíveis se sintam sufocados, visto que o trabalho de Helena demanda que ela complete muitas tarefas durante o dia. É importante que ela minimize os impulsos sensoriais básicos, como as sensações de suas roupas, o que a permite se concentrar no trabalho e em muitas atividades. Ao escolher roupas leves e joias minimalistas, ela pode se concentrar em suas tarefas diárias sem desconforto ou distração. Porém, Carolina é um pouco diferente. Como exploradora, ela é parcial em relação ao apreço por roupas com um toque firme na pele. Diferentemente de Helena, Carolina precisa de impulso sensorial para manter-se organizada e funcional em um nível eficiente. Veja a sua descrição de tais necessidades. Eu amo poder sentir as minhas roupas. Eu gosto de vestir minhas roupas em camadas e de usar vários acessórios para que eu possa sentir minha pele o dia todo. Isso me dá a sensação de que eu estou com os pés no chão e me permite saber onde meu corpo termina e o mundo começa. Eu tive que fazer um discurso importante na frente de uma grande plateia há alguns anos e escolhi vestir uma blusa com pedrarias sobre o meu terno. Por isso me fazia sentir mais ancorada e calma durante o discurso. Ao sentir os limites do meu corpo muito claramente, eu podia libertar a minha mente para me concentrar na minha fala com sucesso. Como exploradora, Carolina escolhe opções de roupas que ofereçam impulso adicional, porque ela precisa de mais impulso para se manter organizada. Ao criar um pano de fundo de impulsos, vestir roupas pesadas e justas, Carolina não precisa criar mais impulsos durante as atividades. Assim, em vez de buscar mais impulsos se mexendo ou se sacudindo na cadeira, ou perambulando ao falar com seus colegas, ela pode se focar no trabalho. Ela veste roupas que naturalmente lhe fornecem um impulso para que siga pelo dia focada e confiante. Assim, Carolina precisa ter mais impulso sensorial sobre sua pele para que consiga se concentrar, enquanto Helena precisa de menos impulso sensorial para concentrar. Carolina e Helena parecem entender suas próprias necessidades, assim conseguem estruturar seus respectivos guarda-roupas como apoios às suas tarefas diárias. Um guarda-roupa sensorial é diferente para cada um. Introdução. Quando pensamos em guarda-roupas, pensamos em estilo e função. Estilo inclui o estilo das roupas, a cor, a textura e os tecidos, o modo como as pessoas combinam suas roupas e como elas escolhem os acessórios. A função inclui conforto, utilidade em suas situações particulares, a imagem que as pessoas querem ou precisam passar e a quantidade de proteção que a roupa lhe oferece. O estilo e a função se complementam e, com algum planejamento, todos podem ter um guarda-roupa com estilo funcional. Estilo tem relação com sensações, não com tendências. Aprender sobre os padrões sensoriais introduz um fator adicional a ser considerado ao criar um guarda-roupa adequado para cada pessoa. Apesar da expressão vestir-se sensorialmente, engatilhar imagens de uma pessoa com um grande estilo quando agradar às suas necessidades sensoriais é um fator. Vestir-se sensorialmente significa criar um guarda-roupa que oferece satisfação e conforto o dia todo. Contato das roupas com a pele regula a temperatura do corpo, pode fazer barulho, apresentar textura, peso, luminosidade, contraste, movimentação e até exalar um aroma. Então, quando investigamos nossos guarda-roupas, nós examinamos um mundo sensorial intenso que pode tornar nosso dia incrível ou traiçoeiro.
Vestir-se sensorialmente significa criar um guarda-roupa que fornece satisfação e conforto o dia todo. A definição de guarda-roupa sensorial é diferente para cada pessoa com um padrão de processamento sensorial diferente. Se você veste algo que parece tendência, mas fica puxando a roupa o dia todo, isso não parece uma boa tendência ou estilo. As pessoas se sentirem bem com suas roupas faz parte de estarem na tendência. Como as pessoas agem com suas roupas também pode fazer a diferença tanto na aparência quanto na impressão que os outros têm. Criar opções que satisfaçam suas necessidades sensoriais pode tornar suas escolhas de tendências mais fáceis. Há 3 aspectos das roupas que são mais afetados pelas características sensoriais. As roupas são feitas de materiais que apresentam qualidades sensoriais, os acessórios fornecem peso, som e características visuais, e as roupas de baixo são poderosas porque tocam a pele, por exemplo. Vamos então examinar os aspectos sensoriais das roupas com essas 3 áreas em mente. Cor, textura e tecidos oferecem opções sensoriais. O mercado oferece aos consumidores uma ampla gama de cores e texturas em roupas, e é mais aceitável do que nunca para pessoas demonstrarem sua individualidade ao se vestir para o trabalho, para jantar fora, realizar tarefas, se exercitar e ir a outros eventos da comunidade. Pessoas sensíveis a fibras de lã podem escolher o algodão ou tecidos mesclados. Exploradores podem escolher muitas texturas e cores para um look, enquanto esquivadores podem criar um look monocromático perfeitamente produzido. Observadores podem se aproveitar das linhas de roupas que combinam e coordenam entre si, porque isso coloca as suposições de lado ao criar um look. Pense nos 5 itens favoritos do seu guarda-roupa. O que esses itens têm em comum? Eles têm a mesma textura, cor ou mesmo corte? Eles combinam entre si ou são variados? Essa atividade simples pode ajudar a identificar quais fatores podem ser mais importantes no seu guarda-roupa. Algumas pessoas se focam nas cores, querendo que a experiência visual seja de certa forma. Outras pessoas sentem os tecidos para ver como sua pele reagirá a eles. Cada uma dessas preferências reflete um padrão sensorial pessoal que pode guiar o planejamento do guarda-roupa. Acessórios podem ser amigos ou inimigos dos seus sentidos. Como ilustrado na história de abertura, os acessórios podem ser úteis ou desafiadores. Carolina precisava de mais acessórios para carregar seus sistemas sensoriais, enquanto Helena precisava de menos para não sobrecarregar seus sentidos. Nem todos estão cientes de suas necessidades sensoriais, como Carolina e Helena. Muitos de nós nos sentiremos desconfortáveis sem perceber o que está contribuindo para a sensação de estranhamento. A história de abertura era sobre acessórios femininos, mas homens têm de lidar com acessórios também. O caimento dos sapatos, meias, cintos e até das abotoaduras contribui para uma sensação boa ou ruim durante o dia. Os mesmos princípios básicos se aplicam. Se você precisa de mais impulso sensorial das suas roupas, como exploradores e observadores precisam, acessórios firmes e pesados serão mais satisfatórios. Escolha uma pulseira de relógio mais pesada, use abotoaduras e adicione um suéter sob os ternos. Se você precisa de menos impulso sensorial das suas roupas, como sensíveis e esquivadores, use poucos ou nenhum acessório, por exemplo, use um relógio de bolso digital leve, o celular ou os relógios de parede dos prédios para saber as horas, para que você não precise lidar com uma pulseira de relógio. Roupas de baixo facilitam ou acabam com o seu dia. Roupas de baixo são a base do seu guarda-roupa. Quando elas não caem bem, é difícil se concentrar em qualquer outra coisa. Assim como os outros aspectos do guarda-roupa, o que torna as roupas de baixo perfeitas é diferente para cada um. Todavia, cada um de nós sabe qual é o ajuste perfeito e, normalmente, sabe rapidamente quando a roupa de baixo não tem o caimento perfeito. O contato íntimo com a pele aumenta o aspecto sensorial das roupas de baixo. Como discutimos no capítulo 2, há 2 categorias de toque na pele. A primeira envolve uma pressão firme e uniforme na pele. A pressão de toque fornece boas informações sobre a superfície do corpo e cria um mapa da silhueta para o seu cérebro. Seu cérebro realmente quer rastrear as partes do seu corpo o dia todo. A segunda categoria inclui um toque leve, o tipo que faz cócegas, dor e temperatura. Esse tipo de toque fornece boas informações sobre o que precisa de atenção e o que pode ser um sinal de perigo, exemplo quente ou que machuca. Assim você pode agir rápido para ficar seguro. Dessa forma, as pessoas não precisam ficar alertas o dia todo com as roupas de baixo. Nós queremos colocá-las e nos esquecer delas. Assim podemos nos concentrar em outras coisas. Você provavelmente já teve um desses dias em alerta, com suas roupas de baixo, o que pode ser bem perturbador.
A indústria da moda começou a remover as etiquetas e os elásticos das roupas de baixo. As marcas estão optando por se livrar do impulso perceptível. A etiqueta que coça ou o elástico que aperta sinalizam para a porção de alerta do sistema e por oferecer mais oportunidades de ter um impulso organizado para sua pele. O legal é que organizar um impulso para sua pele é útil para todos. Escolha roupas de baixo que forneçam somente a quantidade certa de pressão regular para sua pele. As faixas ou os elásticos que pressionam mais do que o tecido em volta da cintura podem tornar uma área desconfortável. Às vezes, faixas mais largas igualam a pressão e podem ser confortáveis para as pessoas. Quando você encontra aquelas que funcionam para suas necessidades sensoriais, você será mais feliz. As seguintes listas podem dar a você uma ideia geral de quais padrões sensoriais afetam mais o seu guarda-roupa. Você é um explorador com o seu guarda-roupa C. Tem um estilo eclético, idiosincrático, escolhe cores brilhantes e alto contrastes nos looks, prefere padrões nos tecidos, varia as texturas das roupas, aprecia uma ampla gama de acessórios. Você é um esquivador com o seu guarda-roupa C. Tem um conjunto limitado de itens de roupas aceitáveis, escolhe roupas justas que não se movem no corpo, não usa acessórios, tem roupas de baixo na sua gaveta que você não usará, joga fora itens do guarda-roupa depois de vesti-los uma vez. Você é um sensível com o seu guarda-roupa C. Escolhe demais as roupas porque muitos itens não estão adequados. Sente ou cheira as roupas nas araras para encontrar tecidos aceitáveis. Compra roupas de alfaiataria que servem perfeitamente. Tem uma paleta de cores que toma conta do seu guarda-roupa. Veste cores sólidas. Usa acessórios leves e esparsos. Você é um observador com seu guarda-roupa C. Tem um estilo despojado, gasta pouco tempo se preocupando com seu guarda-roupa, às vezes usa 2 meias diferentes, fica sem acessórios às vezes, ocasionalmente percebe que sua camisa está abotoada de forma errada. Guarda-roupas sensoriais para exploradores. Visto que exploradores querem sempre mais, o guarda-roupa é um ótimo lugar para conseguir mais informações sensoriais. Roupas e acessórios têm qualidades que podem fornecer uma ampla gama de impulso sensorial extra. Dependendo do tipo de impulso sensorial que os exploradores querem, eles escolhem roupas e acessórios que satisfarão suas necessidades. Sara é uma estudante do ensino fundamental que está concorrendo a representante de classe no conselho estudantil. Ela está muito animada com a oportunidade, porque é a primeira vez que concorre a uma posição de liderança com seus colegas. Quando ela chega em casa da escola, sua mãe quer saber o que se passou. Sara conta à sua mãe tudo o que aconteceu na votação. Então, mãe, tinham 5 pessoas concorrendo apenas na nossa sala. Ainda bem que eu ensaiei meu discurso na noite passada, porque alguns dos alunos não ensaiaram e dava para perceber. Depois disso, nos sentamos e colocamos nossas cabeças abaixadas na mesa para que nós não soubéssemos quem estava votando em quem. Essa parte foi muito chata, porque mesmo com a minha cabeça abaixada, eu podia saber quem estava votando em mim, porque conseguia ouvir as roupas deles se esfregando no corpo quando eles levantavam as mãos. Como eu sabia o que as pessoas estavam vestindo, o voto não era mais secreto. Por que a senhora Oliveira não pensou nisso? Exploradores como Sara às vezes não percebem que os outros não prestam atenção aos impulsos sensoriais como eles. Não ocorreu a ela que ninguém mais sabia quais eram os sons das roupas, nem que poucos notam o que as pessoas estão vestindo. Provavelmente Sara escolheu suas roupas com base nos sons delas quando ela se move. Sua mãe não estaria interessada em saber disso para compras futuras? Sua necessidade de buscar mais impulsos fez com que Sara tivesse informações mais detalhadas sobre as roupas e os tecidos do que qualquer um poderia imaginar. Exploradores para toque podem escolher tecidos ornamentados, texturizados ou justos, ou até joias pesadas, cachecóis, meias e roupas de baixo. Se uma pessoa buscar sons, então tecidos vibrantes, joias que batem umas nas outras, sapatos com solas barulhentas ou veludo cotelê darão conta do recado. É sempre importante lembrar que exploradores têm certos impulsos sensoriais como seus favoritos e eles escolhem opções do guarda-roupa para satisfazer necessidades específicas. O estilo explorador é notável para todos. O estilo do explorador será provavelmente notável para todos. Eles precisam de mais impulsos sensoriais e isso refletirá no seu guarda-roupa. Exploradores escolhem peças incomuns e misturam itens de forma inusitada. O processo de mesclar e combinar satisfaz a necessidade do explorador de adicionar impulso sensorial à rotina de se vestir.
Exploradores reúnem itens do seu guarda-roupa de forma singular e não se decidem de primeira. Imagine que o primeiro estímulo da manhã para os exploradores é experimentar diferentes peças e acessórios do seu guarda-roupa para encontrar o look perfeito para aquele dia. Exploradores certamente ficam mais insatisfeitos e entediados com seu guarda-roupa do que os outros. Por isso, é uma boa ideia para exploradores adicionar acessórios e itens de moda de preços acessíveis ao seu guarda-roupa para satisfazer sua necessidade de impulso sensorial adicional sem quebrar o orçamento. Exploradores buscarão itens com cores, texturas e tecidos particulares para satisfazer suas necessidades particulares. Exploradores que querem mais toque mexerão em suas roupas o dia todo. Então, eles vão procurar texturas mais ásperas ou duras nas roupas para que tenham uma movimentação de impulso sensorial toda vez que as tocarem. Exploradores que querem mais impulso visual vão escolher itens brilhantes e de alto contraste. Exploradores que precisam de mais impulso auditivo vão preferir roupas e acessórios que façam ruído. Por exemplo, o veludo cotelê faz um som quando você caminha. Texturas diferentes se esfregam umas nas outras e fazem sons interessantes. Roupas com lantejoulas e miçangas fazem um ruído quando as pessoas se colidem. Joias pesadas fazem barulho quando os brincos, pulseiras ou colares se movem. Sapatos de madeira ou com salto fino de couro, com taxas de metal, franjas, cadarços grossos e sem alça na parte de trás, produzem uma miríade de sons ao caminhar. Exploradores que precisam de impulso para seus músculos e articulações selecionam roupas pesadas, com camadas, carregam bolsas pesadas, usam sapatos com sola grossa, exemplo sapato tipo Oxford, e escolhem os acessórios pesados como abotoaduras, colares e pulseiras. Roupas de baixo são críticas para o conforto e a satisfação com o guarda-roupa. Para exploradores, isso significa que as roupas de baixo precisam tanto ser confortáveis quanto fornecer um impulso sensorial o dia todo. Por exemplo, uma regata ou uma camiseta justa, tipo segunda pele, fornecem um impulso sensorial contínuo e quando a pessoa se move, essas roupas de baixo são pressionadas contra a pele, fornecendo mais impulsos. Tecidos mais pesados são às vezes mais satisfatórios para os exploradores também. Eles notam e escolhem as roupas de baixo pelo tipo de tecido. Por exemplo, a seda fornece uma reação por causa da sua sensação macia. Dicas gerais para o guarda-roupa sensorial de um explorador. Roupas. Combinações interessantes e incomuns. Camadas de roupas. Tecidos. Tecidos com nível de reação alto, exemplo texturizados, visualmente interessantes, com ruídos como o veludo cotelê. Peças coloridas e altamente contrastantes. Acessórios. Ousados, grandes e pesados. Materiais diversos, incluindo metal, madeira e plumas. Vários itens de uma vez. Roupas de baixo. Justas, firmes com apoio. Texturas macias. Dicas para criar um guarda-roupa sensorial explorador. Escolha tecidos que tenham texturas que você possa sentir. Veludo, cachemira, pele de animal. Escolha tecidos que façam barulho quando você se move. Veludo cotelê. Escolha acessórios pesados que façam sons texturizados. Plumas, miçangas que batem umas nas outras, cintos e fivelas grandes e abotoaduras. Tenha várias opções de sapatos para manter o interesse visual e do toque dos sapatos nos pés. Escolha roupas de baixo que toquem a pele de modo prazeroso para suas necessidades. Guarda-roupas sensoriais para esquivadores. Esquivadores querem poucos impulsos sensoriais e isso se traduz em opções limitadas do guarda-roupa. Para outras pessoas, limitar o guarda-roupa soa deprimente, mas para esquivadores um guarda-roupa limitado é libertação. Se os itens do guarda-roupa não sobrecarregam seus sistemas sensoriais, os esquivadores têm mais recursos disponíveis para outras atividades ao longo do dia. A indústria da moda tem sido responsiva às opiniões sobre o quão desconfortável as etiquetas das roupas são, criando então as roupas sem etiqueta. A Hanes abriu o caminho e outras empresas a seguiram, fazendo roupas mais confortáveis para as pessoas. Indivíduos esquivadores têm agora muito mais escolhas quando querem comprar itens de vestuário sem etiqueta e não precisam mais se preocupar em rasgar suas roupas ao tentar tirar as etiquetas desconfortáveis delas. Esquivadores que não conseguem tolerar o impulso na pele talvez amam ficar nus o tempo todo. Entretanto, essa não é uma boa estratégia social. Lembrando das categorias de organização e dos alertas de impulsos na pele, esquivadores realmente querem ficar distantes deles. Toque irritante leve, exemplo. E focar nos impulsos de organização, pressão firme e regular na pele. As roupas justas precisam servir e não se emaranhar em algum lugar. Os embolamentos deixarão o esquivador louco,
Assim, roupas com alguma elasticidade que moldam a superfície exata do corpo são a melhor escolha. Esquivadores que não toleram o impulso visual gostam de vestir esquemas de cores monocromáticos, e aqueles que não gostam de sons preferem sapatos com sola de borracha e poucas joias. Assim, elas não fazem barulho quando você se move. Veja como Roberto descreve suas escolhas. Quando eu quero comprar roupas, eu vou à seção de vestuário para encontrar tecidos pesados, robustos. As camisas devem ser densas, encorpadas. Eu odeio camisetas muito finas. Elas devem ser grossas. Eu gosto de camisetas de microfibra porque elas têm peso e deslizam na pele. Minhas meias também devem ser realmente densas, firmes e grossas, como meias de escalada, mas não podem ser de lã, com pelos e saliências na trama. Eu sou muito exigente com meus sapatos. Eles precisam passar a sensação correta com minhas meias e com a minha pele. Para minhas meias grossas, eu preciso de sapatos que sejam densos e pesados. É por isso que os Oxford são os sapatos perfeitos. A sola é densa, o salto é grosso e ele é pesado até o topo do meu pé. Eles têm até pregos para deixá-los mais pesados. Eu os procuro sempre nos brechós, porque os antigos são mais pesados que os novos. Eu já até pintei meus Oxfords da época de escola, que eram marrons, de preto, para que pudesse mantê-los. Eu nunca entendi como alguém consegue usar dois tipos diferentes de sapatos para trabalhar. Um colega fazia isso. É claro, eu nunca iria para o trabalho com dois sapatos diferentes, porque isso me incomodaria antes de chegar lá. O estilo do esquivador é previsível. O estilo do esquivador é previsível. Eles encontrarão itens de vestuário de que gostam e vão manter-se fiéis a eles. Eles inclusive preferem esses itens até depois que estão gastos e são relutantes em comprar coisas novas. Esquivadores podem até comprar mais de uma peça do mesmo item. Se eles realmente gostarem de um par de jeans, eles comprarão um par reserva para que não tenham que procurar outro par que satisfaça suas necessidades. O estilo é provavelmente clean e clássico. Esquivadores não conseguem tolerar impulso sensorial adicional e as tendências frequentemente têm adornos. Punhos extras, colarinhos, bolsos ou faixas nas roupas criam um interesse visual adicional, mas também adicionam costuras às roupas, as quais seriam anotadas por um esquivador. Costuras extras podem raspar na pele e ser sufocantes para esquivadores, embora outros nem sempre notem essa característica adicional. Esquivadores terão itens no guarda-roupa com uma gama restrita de cores, tecidos macios e lisos e pouco ou nenhum acessório. Eles querem que suas roupas sejam imperceptíveis. Se esquivadores estiverem notando suas roupas, eles serão mais facilmente sufocados por outras coisas no seu dia. Roupas de baixo são críticas para o conforto e satisfação. Para esquivadores, isso significa que as roupas de baixo devem fornecer o menor impulso possível. Etiquetas são completamente inaceitáveis, assim como elásticos apertados. Faixas de elásticos cortam a pele e, logo, fornecem impulso sensorial intenso. Tecidos leves de textura lisa, sem saliências nem mesmo aquelas pequenas na trama, são úteis. Alguns esquivadores preferem roupas de baixo justas, exemplo, cueca boxer, segunda pele com lycra, enquanto outros preferem tecidos macios, justos o bastante para que a roupa de baixo se una à roupa de cima e não ao corpo. Há escolhas também que podem afetar nosso lazer e nossas rotinas de exercício também. Beto conta como suas escolhas afetam sua corrida. Eu sou um corredor dedicado e há uma pressão social para vestir somente as roupas certas. O problema é que eu odeio a sensação dos shorts leves de nylon, então eu uso leggings sob meus shorts de corrida para que eles não me incomodem. Eu era bastante ridicularizado no começo, mas isso acabou mais rápido do que a sensação ruim desses shorts. Dicas gerais para um guarda-roupa sensorial esquivador. Roupas, combinações previsíveis, mesmo componentes básicos o tempo todo. Tecidos, superfícies macias e lisas, esquemas de cores monocromáticos, acessórios, poucos ou nenhum, roupa de baixo, texturas lisas, tecidos justos, sem apertar. Dicas para criar um guarda-roupa sensorial esquivador. Escolha tecidos macios, suaves, com pouca textura. Encontre um par de brincos que combinem com todos os looks. Veja as horas em outros dispositivos para não ter de usar relógio. Encontre uma marca de meias e roupas de baixo e faça um estoque. Use produtos sem cheiro para lavar as roupas. Lave as novas roupas antes de usá-las pela primeira vez para remover resquícios de goma, fragrâncias. Guarda-roupas sensoriais para sensíveis. Indivíduos sensíveis são muito exigentes ao comprar roupas. Eles passam por todas as prateleiras, sentindo todas as roupas e inspecionando os detalhes. Exemplos zíperes, costuras
e recusam muitas peças. Sensíveis dirão exatamente o que eles são capazes de aguentar ou não em relação ao formato dos sapatos, tecidos, coses, zíperes, comprimento das saias, camisas e casacos e o peso das roupas. Sensíveis querem que suas roupas fiquem no lugar e não toleram itens barulhentos e que saiam do lugar. Sensíveis usam poucas joias, não gostam de usar camadas e provavelmente usam somente uma marca de meias e outra de roupas íntimas. Eles também reclamam muito das empresas que descontinuam seus itens pessoais preferidos. O estilo do sensível é muito preciso. O estilo do sensível é muito preciso. Ele identificará um estilo que lhe seja confortável e criará um guarda-roupa que reflita esse estilo o tempo todo. Sensíveis escolhem opções macias e lisas que estejam bem embaixo numa escala de detalhes. Sensíveis terão um guarda-roupa enxuto, com itens preferidos que serão vestidos frequentemente. Eles são como os esquivadores na sua falta de interesse por adornos. Adornos fornecem mais oportunidades sensoriais e isso pode facilmente sufocar sensíveis. Outras pessoas não entendem as objeções dos sensíveis às coisas simples, como um alfinete de lapela, dizendo que não é grande coisa. A adição de um alfinete de lapela adiciona peso, prende a atenção visual e sua parte de trás incomoda um pouco. Esses pequenos incômodos deixariam um sensível louco o dia todo. Sensíveis buscam vestimentas com cores, texturas e tecidos específicos para satisfazer suas necessidades particulares. Sensíveis escolhem tecidos que sejam leves, quase inexistentes, para que não concorram com outras atividades ao longo do dia. Os tecidos precisam ter superfícies macias, texturas como linho podem conter saliências que serão notadas na pele do sensível. O processamento dos produtos químicos que os fabricantes usam para preparar as roupas para venda também terão características negativas para os sensíveis. Se o sensível notar impulsos visuais, então as roupas dele serão de cores sólidas, com pouco ou nenhum padrão de listra, xadrez ou estampa. Sensíveis geralmente escolhem uma paleta de cores para o guarda-roupa inteiro, exemplo, preto e bege ou todos os tons pastéis. A outra vantagem dos tecidos macios é que eles fazem pouco barulho enquanto a pessoa se move neles. Sensíveis também têm opiniões muito particulares sobre a limpeza de suas roupas, porque a fragrância dos sabonetes, da lavagem a seco e de outros produtos é muito fácil de detectar. Elizabeth enfrenta um dilema com sua sensibilidade a texturas na pele e os códigos de vestimenta na sua empresa. Durante os meses mais frios, o código de vestimenta das mulheres inclui paletós com suéteres de gola rolê. Ela não quer ficar de fora, então compra alguns suéteres justos com gola rolê. Ela consegue gerenciar tudo, menos a gola rolê do suéter, que a incomoda o dia todo. Então ela coloca forros de algodão na gola para que a maciez toque sua pele e uma vez que a firmeza do tecido não a incomoda, somente a textura fica bem ao longo do dia. Quando as roupas tinham etiquetas bem costuradas, as quais não conseguia remover sem rasgar o tecido, ela colocava um pedaço de tecido do tipo fustão sobre a etiqueta também. Quem poderia imaginar seus segredos para o sucesso do trabalho? Os acessórios dos sensíveis são menores, leves e poucos. Sensíveis sentem tudo sobre seus corpos, então os acessórios devem ser os mais discretos possíveis. Na verdade, sensíveis podem querer não usar acessórios, exemplo, gravata, brincos, mas reconhecem as expectativas em situações particulares. Então fazem uma caçada para encontrar as opções menos invasivas possíveis. Úrsula trabalha em uma loja de varejo de alta costura. Como sensível, isso é bastante desafiador às vezes. Eu a conheci na sua loja e, enquanto conversávamos, as ideias sobre padrões sensoriais se infiltraram na conversa. Imagina só. Para todos os propósitos e intenções, Úrsula parecia uma sensível, mas ela estava usando sapatos da moda usados com um design de flor e pele nas bordas. Então eu precisei sondá-la sobre isso, porque os sapatos se pareciam mais com um tipo de par que um explorador usaria. Ela me respondeu: "Ah, eu amo o visual desses sapatos, porém você está certa, eu não suporto usá-los nem sem meias. Eles me mandariam para o hospital antes do almoço." Úrsula descobriu como medir suas tendências de exploradora para o impulso visual. Os sapatos são lindos, com suas tendências de sensível a toque, usando meias para que plumas não toquem sua pele. Roupas íntimas são críticas para o seu conforto e satisfação com o seu guarda-roupa. Para sensíveis, isso significa que as roupas de baixo precisam passar despercebidas o dia todo. Tudo deve ficar no lugar, sem grudar em nada. Sensíveis notam até pequenas mudanças nas roupas íntimas. Assim, as peças devem ter a quantidade certa de aderência e maciez.
Normalmente, eles precisam experimentar muitas peças até conseguirem a firmeza correta na pele, sem ficarem muito justas. Quando as coisas estão muito justas, a movimentação faz o tecido pesar nas dobras do corpo. Ao contrário, quando os itens estão muito soltos, os movimentos fazem as roupas de baixo se esfregarem levemente na pele, causando uma coceira, sistema de alerta. Isso será notado e, portanto, irritante para os sensíveis. Veja a jornada de Guilherme para encontrar as roupas íntimas certas. Cara, eu tenho problemas com roupas. Vamos começar as roupas íntimas. Eu visto cuecas slip há anos e sempre me senti desconfortável porque elas são muito justas na cintura. Eu tentei as boxers e gostei mais porque elas abraçavam minha pele, mas ao mesmo tempo elas tinham costuras que me machucavam. Em ambos os lados isso me deixa irritado. Eu podia sentir as costuras o dia todo. Com certeza você adivinhou que eu terminei com as boxers, mas não foi assim tão fácil. As primeiras que experimentei eram de algodão fino e polido, e isso era muito agoniante, porque elas eram tão finas que se moviam ao meu redor. Agora eu uso boxers de flanela ou de malha mais espessa, e essas são mais satisfatórias porque ficam no lugar o dia todo. Dicas gerais para um guarda-roupa sensorial sensível. Roupas, estilo preciso. Itens favoritos, sem mudanças frequentes. Tecidos, macios, leves, com pouca textura. Acessórios, pequenos, lisos, polidos, leves. Roupas de baixo, com um caimento perfeito, sem fazer dobras ou cócegas. Dicas para criar um guarda-roupa sensorial para sensíveis. Prenda-se a um estilo que seja confortável para você. Escolha poucos e pequenos acessórios. Escolha tecidos com uma textura macia. Escolha itens leves. Examine as costuras das roupas para garantir que elas sejam lisas e macias. Identifique as roupas de baixo com caimento perfeito e seja fiel a elas. Guarda-roupas sensoriais para observadores. Observadores costumam ter um momento tranquilo ao se vestir. Eles não notam detalhes que sensíveis e esquivadores detectam ao longo do dia. Observadores podem solicitar aos outros que os ajudem com o planejamento do guarda-roupa, porque não acompanham as mudanças na moda ou percebem as regras de vestimenta em situações específicas. O desafio vem quando os observadores precisam passar uma imagem em particular. Visto que eles não notam o impulso sensorial do modo como as pessoas notam, suas roupas podem ficar torcidas no corpo, abotoadas de forma irregular ou até descombinadas. Observadores lidam melhor com roupas fáceis de combinar e de vestir, porque isso reduz a possibilidade de parecerem desgrenhados. Pode ser útil também ter roupas fáceis de limpar. Visto que eles costumam perder as pistas ao seu redor, eles pisam em poças d'água, derrubam coisas ou deixam cair bebida nas roupas. A boa notícia é que observadores também são tranquilos, então esses eventos não os preocupam muito. O estilo do observador é descontraído. O estilo do observador é geralmente mais descontraído e casual. Eles têm a mente mais aberta sobre o caimento da roupa, um pouco mais apertado ou mais solto, não seria notado ou não teria importância. Observadores podem ter looks completos nos seus guarda-roupas para que tenham o que vestir sem que se preocupar com o que combina com o que. Por exemplo, um homem tem uma ou duas gravatas para cada camisa. Uma mulher tem uma saia ou um par de calças combinando com um par de sapatos e possui blusas escolhidas para cada conjunto. Observadores lidam melhor com lojas que combinam blusas e calças formando um conjunto. Mara conseguiu um trabalho novo como representante de vendas. Ela sabia que teria de vestir bem ao viajar para encontrar com os distribuidores e varejistas. Montar seu guarda-roupa foi um desafio para ela, que tinha a reputação de ser original na faculdade e, nos dias ruins, um pouco desproporcional em relação ao estilo. Ela simplesmente não se animava muito com todos esses detalhes, como se vestir em camadas, exceto se tivesse muito frio. Misturar e combinar acessórios ou usar sapatos coordenados. Suspiro. As pessoas do dormitório diziam-me que eu não devia combinar meus sapatos com as cores das minhas roupas, mas sim que eu deveria coordená-los com minhas roupas. E o que isso quer dizer exatamente? Ela decidiu ir a uma de suas lojas preferidas e comprar looks completos, montados por eles, e levar esses looks diretamente à loja de sapatos, para que os vendedores escolhessem sapatos para ela. Mara é uma observadora que criou uma estratégia para gerenciar sua necessidade de ter uma roupa pronta para o seu novo trabalho. Observadores escolhem sempre itens similares para o guarda-roupa. Eles não querem gastar energia se preocupando com os detalhes da escolha de um look. Então, ficar com itens já testados e aprovados funciona para eles. Seu estilo casual reflete o fato que
que os detalhes do guarda-roupa que os outros acham importantes não são essenciais para eles. Eles podem ver um look inteiro no manequim de uma loja. Eles podem ver um look inteiro no manequim de uma loja e comprar todos os itens dele para criar uma imagem da moda sem ter de prestar atenção em como conceber o look para si mesmos. Observadores podem ou não usar acessórios. Há dias em que eles pensam em adicionar acessórios e outros em que os acessórios são deixados em casa. É mais provável que eles incluam acessórios em seus guarda-roupas quando tiverem escolhido um look em particular, porque este lhes fornece uma lembrança de colocar o acessório. Por exemplo, uma camisa com abotoaduras francesas oferece uma dica para pegar as abotoaduras. Uma mulher pode ter um broche em um casaco que estará sempre lá quando ela vesti-lo. Roupas de baixo são fáceis também para observadores. Eles não são sensíveis a marcas, comprimentos e caimentos dos itens, e muitos estilos de roupas de baixo são aceitáveis para eles. Visto que os detalhes não são importantes, observadores talvez escolham marcas e estilos de roupas de baixo para vestir a vida toda. Eles não sentem a necessidade de fazer ajustes. O bom é que, ao contrário das outras pessoas, as roupas de baixo não interferem no dia do observador. Aliás, nada interfere. Marcos é um homem de meia-idade observador com seu guarda-roupa. Depois de uma visita dos pais dele no fim de semana, sua esposa notou que a camisa de Marcos estava frouxa enquanto ele se arrumava para o trabalho pela manhã. Ele saiu pela porta antes que ela conseguisse lhe perguntar por que isso aconteceu. Beth notou que o pai de Marcos havia esquecido algumas camisas, 2 números acima do que Marcos costuma vestir em sua casa. Eles riram da flexibilidade de Marcos para usar roupas que não eram do seu tamanho. Beth, que é uma sensível, comentou que ela sentiria a diferença no tecido já ao tirar o item do cesto de roupas e nunca chegaria a vesti-lo. Beth sentiu até inveja de Marcos, que conseguia usar o tamanho errado o dia todo sem se incomodar com isso. Ela disse a Marcos que seu dia poderia ser arruinado se um simples fio se soltasse na sua roupa. Dicas gerais para um guarda-roupa sensorial observador. Roupas casuais, looks pré-planejados, tecidos. Todos os tipos são aceitos. Acessórios, não obrigatórios, melhor quando combinados com looks específicos. Roupas de baixo, o mesmo estilo a vida toda. Detalhes não são importantes. Dicas para criar um guarda-roupa sensorial para o observador. Compre um look que esteja exposto em um manequim de loja para ter um estilo de moda sem fazer esforço. Identifique itens que formam um look no seu armário. Mantenha acessórios com itens particulares de roupas. Faça compras com um amigo explorador.